Olá, amores! Tudo bem? Hoje mais uma aulinha, nossa aula de Geografia do segundo ano, nossa aula 5, do dia 21 de maio de 2020. Nós falaremos hoje sobre a paisagem e essa aula tanto vale para os alunos da tia Yasmin quanto da tia Catarina. Prestem bastante atenção, não esqueçam o fone de ouvidos e vamos lá? A paisagem. Você já parou para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao redor da sua casa? Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Os elementos naturais, exemplo, solo, animais, vegetais, água, vegetação, se misturam aos elementos construídos pelo homem. Exemplo, cidade, ruas, casas, estradas. E às vezes a gente nem se dá conta do quanto ele tem modificado a natureza. Então a tia trouxe, 4 imagens. A primeira imagem de uma praia, a segunda de um parquinho, de uma pracinha, localizada numa cidade, com certeza. A terceira imagem de vários prédios numa cidade grande. E a quarta imagem, a imagem de uma floresta ou de um bosque. Os diferentes elementos de uma paisagem. Em algumas paisagens predominam elementos naturais. Em outras, predominam elementos culturais ou humanizados. As paisagens diferem umas das outras. Elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por ação da natureza ou pelo ser humano. Quando só os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar esse ambiente de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou, que o homem não modificou, o homem não mexeu, não construiu nada e nem mexeu em nada para modificar. Então, nós chamamos de paisagem natural. Paisagens modificadas é aquela que sofreu alteração. A paisagem pode se modificar por causa de fenômenos naturais, terremotos, ação das chuvas, dos ventos, ou por causa da ação humana. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu. Nas paisagens existem vários elementos. Uns são os da própria natureza, como o solo, os rios, o mar, as plantas e o céu. Esses são elementos naturais. E os outros são feitos pelo homem, como automóveis, casas, prédios e ruas. Esses são elementos humanizados ou culturais. Então, olhando essas duas imagens, nós podemos identificar que essas paisagens são paisagens modificadas pelo homem. Olha, na pracinha, vocês conseguem ver que ao redor delas tem muitas árvores. Esse aí é um elemento natural, mas a pracinha foi feita pelo homem. Então, esse espaço foi modificado pelo homem. E assim, essa paisagem passou de natural para modificada, porque o homem modificou, o homem construiu alguma coisa. O exemplo também é dessa cidade onde tem vários prédios. Isso não é uma ação da natureza, e sim uma paisagem modificada, onde o homem construiu prédios, ruas, apartamentos e modificou a paisagem natural. Paisagens rurais e urbanas.
As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana. A tia trouxe 2 exemplos. O primeiro, a primeira imagem, traz uma paisagem urbana, onde nós vemos muitas casas, apartamentos, edifícios, avenidas, ruas, trânsito, automóveis. E a segunda imagem é uma paisagem rural, onde o que predomina é a natureza. Vamos falar um pouquinho agora sobre a paisagem rural. A paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias, como lavouras, criação de gado, aves e suínos. Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, sítios e chácaras. O que isso quer dizer? Que na paisagem rural, a principal forma de trabalho e de desenvolvimento da cidade são com as lavouras, como você tem a segunda imagem, e na primeira imagem, a criação de gado, a criação de bois e de vacas. As pessoas que moram nas paisagens rurais moram em fazendas, sítios, chácaras, que são propriedades maiores do que as propriedades das paisagens urbanas, e é um ambiente bem mais tranquilo. As paisagens urbanas são formadas por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, e que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesses espaços. Então, nós podemos ver nas 2 imagens que as paisagens urbanas são completamente diferentes das paisagens rurais. Nós conseguimos ver bem nitidamente, bem claramente a ação do homem. Olha, onde nós vemos os prédios, as avenidas, os carros, a movimentação, tudo isso nós não vemos nas paisagens rurais. As transformações das paisagens. As paisagens não permanecem sempre iguais. Elas estão sempre mudando. Os elementos que as formam mudam com o decorrer do tempo. Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou pela transformação dos elementos naturais, que são os homens. Os homens vão modificando a paisagem e elas conseguem ficar ou mais bonita ou com mais utilidade. Veja o exemplo. Nós temos antes e depois da construção do Shopping Carioca. A imagem em preto e branco era como era antigamente, antes do shopping existir, uma imagem antiga dos anos 80. E a próxima imagem é como ficou depois que o shopping foi construído, uma imagem atual. Viram como muda a paisagem quando o tempo começa a passar e com a ação do homem? Agora é com você. Você consegue classificar em que tipo de paisagem você vive? Na paisagem urbana ou na paisagem rural? Muito bem, nós vivemos numa paisagem urbana, onde temos muitas casas, muito desenvolvimento, muitos carros, avenidas. Você vai encontrar este conteúdo no livro de Geografia, nas páginas 44 e 45. Faça a leitura e peça um responsável para lhe ajudar. Se quiser, pode usar o marca-texto para grifar as palavras ou frases que você achar mais importantes. E depois, realize as atividades da página 46.
Além disso, a tia vai enviar uma atividade em PDF para que você possa trabalhar mais um pouquinho esse tema, a paisagem. Beijos e até mais!